Hoje a gente tem falado muito sobre inteligências artificiais como o ChatGPT e principalmente a guerra que antes era espacial e agora é pela informação e pelas IAs generativas entre Estados Unidos e China, mas hoje eu quero trazer para vocês o primeiro chatbot que foi criado lá em 1960 pelo um professor pesquisador Joseph no MIT. Olá, se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Mariane Neiva. Eu sou mestre e doutora pela Universidade de São Paulo em Ciência da Computação. Eu sou cientista de dados pela Artefact e professora na Universidade de Aveiro. E aí eu queria reagir com vocês e contar um pouquinho sobre essa história, porque nós temos novidades. Em janeiro, esse chatbot foi ressuscitado por alguns pesquisadores da mesma universidade. Então, vamos lá ver e reagir aqui comigo para entender um pouco sobre essa história da inteligência artificial lá nos primórdios, que é um pouco diferente do que a gente tem hoje, com as IA generativas. Bom, então o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês é um vídeo contando um pouco sobre esse chatbot. É um vídeo de 2 anos atrás, então essas notícias de agora não existiam, mas é interessante para a gente entender um pouco dessa linha do tempo e de como era desenvolvido chatbots anteriormente. São chatbots muito parecidos com aqueles chatbots que a gente conversa com serviços, às vezes, né, que tem essa opção. São chatbots mais ah, crus, são chatbots onde você tem uma palavra-chave no meio. Mas vamos entender um pouquinho aqui visualmente com esse vídeo. Known as Eliza. How the heck could someone create a chatbot in 1966? Did they even have computers back then? Então, aqui ele vai mostrar um pouco sobre o Doctor, que é um script que ficou muito famoso com o chatbot da Eliza, que é um terapeuta. Então, essa mulher aí, ela tá conversando com o chatbot como se ela tivesse com um problema de relacionamento. Men are all alike. In what way? How similar is OpenAI's ChatGPT to the 56-year-old chatbot Eliza? Let's find out. The fascinating history of bots may be traced back all the way. E aí agora ela falou assim para o chatbot, né? Ah, homens são todos iguais. E aí o chatbot responde, em que sentido? E aí ele está trazendo agora uma visão da diferença entre os chatbots lá em 1960 e a história da inteligência artificial para trazer um pouco de como é o chatbot hoje, com, por exemplo, o ChatGPT. Lembrando que esse vídeo é de 2 anos atrás, então DeepSeek é algo que não tinha muito claro na nossa ideia de chatbot, né? Então, hoje a gente tem muitos modelos. A gente sempre fala do ChatGPT da OpenAI, mas existem outros, existe Gemini, existem os modelos de LLM como o Llama, como o Claude. Enfim, existem vários modelos de LLM que são capazes de gerar chatbots como o ChatGPT. Way to the 1950s, Alan Turing, a pioneering British computer scientist who was decades ahead of his time, began pondering the question of whether or not computers are capable of thinking when he was. Então, aqui ele mostra o Turing, que é considerado o pai da inteligência artificial. O Turing para quem conhece a história dele, ou para quem não conhece, eu recomendo assistir O Jogo da Imitação. É um filme que conta a história dele. Ele foi um pesquisador que ajudou muito na Segunda Guerra, e principalmente na Segunda Guerra que houve o desenvolvimento da computação em si. Ele teve um triste fim por conta da orientação sexual dele, que não era aceito. Mas a pergunta central do Teorema de Turing era que será que a gente consegue criar um computador, uma inteligência artificial, né? Por isso que ele é considerado o pai da inteligência artificial, onde o ser humano não consiga identificar a diferença entre estar falando com o computador, né? Estar conversando com o computador ou estar conversando com o humano. Então, essa é a teoria. Se um, um chatbot, por exemplo, passa no teste de Turing, significa que um ser humano consegue é, interpretar que ele está conversando de fato, com um outro ser humano e não com uma máquina.
was only a teenager, and in the year 1950, he released his well known book titled Computing Machinery and Intelligence. The core hypothesis of his publications and research was that, like people, robots are capable of thinking and possessing intelligence. According to him, a machine can be considered intelligent if it can impersonate a human and his behavior Aí can é o que eu tô convince the other falando, person né? involved in a real time conversation that he is interacting with a human rather than a machine. In other words, Que a pessoa vai achar que ela está conversando com um ser humano e não com uma máquina. Então, vou passar aqui essa parte só para a gente conseguir chegar no Eliza de fato. be known as Eliza, the first ever AI chatbot. Então, o Eliza é considerado o primeiro ever, né? AI chatbot. Então, primeira chatbot de inteligência artificial, usando inteligência artificial. Eliza's purpose was to deceive its users into thinking that they were having a conversation with a real person. I'm depressed much the time. I'm sorry to hear that you're depressed. It's true. I am unhappy. Aí, de novo, a mulher, né, conversando com a Eliza, com o script do Doctor, que é esse script do terapeuta. Eliza was created to act like a therapist by asking open-ended questions for action. It's technology, despite the fact that the word chatbot had not been created developing the very first. E aí ele fala que na época essa palavra chatbot ainda não existia, que essa palavra mesmo, ela foi primeiramente utilizada quando eles criaram outros chatbots, né? Já na década de 90, 1994 por aí. Verbot, known as Julia, came Julia. up with the word chatbot to refer to these conversational computer programs. Eliza was able to function because it was able to recognize keywords or phrases from the input and replicate a response by employing those keywords from pre-programmed answers. For example, Então, o que que ele está falando é exatamente como funcionava o Eliza. O Eliza era um software de computador programado para reconhecer palavras-chave. E aí, a partir dessas palavras-chave, ele tinha uma lista lá de respostas. Então, é palavra-chave, resposta, palavra-chave, resposta. Não tem a inteligência, né, a capacidade complexa de trazer respostas a partir de qualquer pergunta que os chatbots de hoje, como o ChatGPT, tem. Então, hoje em dia, eles funcionam completamente diferentes. É uma probabilidade de tokens que se unem, dado um input do usuário. Então, é completamente diferente e consegue ser muito mais dinâmico e muito mais complexo. Os chatbots de antigamente eram, se você entrou com tô triste, aí ele fala, que pena que você se sente assim. Se você entrou com uma palavra que ele não sabe, ele responde algo mais genérico. Me conte mais sobre isso. Se você entrou com mãe, ele responde, fale mais sobre sua mãe. Então é uma coisa assim bem genérica, mas é um doctor bem daqueles que consegue te ouvir e te questionar em cima das perguntas que você faz, e por isso foi um grande avanço na inteligência artificial, né? language processing Então, and aqui ele artificial continua falando intelligence. The day sobre o won't be too desenvolvimento far off da when bots will be able to do inteligência everything on their artificial como own. nós Today, conhecemos hoje, OpenAI's collection of artificial intelligence como o products include OpenAI. DALL-E 2 for picture production and Aí chat falando do GPT Dolly, as a ChatGPT, Turing been trained a machine learning model with this approach real entre people. outros. Mike Sharples, who teaches educational technology at the Open University, Vou deixar o by link the desse vídeo proliferation aqui para vocês verem, né, sobre o chatbot da Eliza. E também, né, ele explica um pouquinho sobre essa diferença entre as inteligências artificiais que existiam anteriormente e que existem agora. E aí, por que que essa notícia veio em pauta agora? Porque alguns pesquisadores do MIT, eles publicaram esse artigo aqui no Archive, que chama Eliza Reanimated, the World's First Chatbot Restored on the World's First Time Sharing System. Por quê? Junto com pesquisadores de história da inteligência artificial e outros pesquisadores de ciência da computação, eles conseguiram resgatar os códigos do ELIZA dos computadores do Joseph Weizenbaum, que é um alemão, né, que era pesquisador do MIT nessa época, que desenvolveu o ELIZA. E aí eles também conseguiram reconstituir o IBM
7094, que foi a máquina que eles desenvolviam o ELISA, né? Era uma máquina que conseguia fazer é, trabalho com times, né? Que era já algo bem interessante para a década de 60. Então, junto com esses pesquisadores, historiadores e esse resgate do código do Joseph, eles conseguiram trazer o ELISA de volta à vida. Então, por isso que chama ELISA Reanimated, focando principalmente nesse famoso script do Doctor, que é o terapeuta, e a linguagem que eles usam é uma linguagem que chama Mad Sleep, que é algo que a gente não tem, né, hoje, a gente não vê mais, mas aqui vocês podem ter acesso também ao artigo. E ele tem uma página também, deixa eu ver aqui, onde ele fala o vídeo. Aqui. Aqui ele tem uma página é, onde ele mostra o, o post, né? Ele mostra um vídeo demo. Ele tem um repositório com todo o código e o vídeo dele executando o ELISA agora, recentemente. Foi o próprio autor do artigo, o primeiro autor do artigo que postou esse vídeo. E ele é como se ele estivesse rodando esse código do Doctor nessa máquina simulada da IBM 7094. Só para vocês terem uma ideia, essa máquina IBM 7094, ela era uma daquelas máquinas bem grandes. Lembrando que na época do Turing, lá em 1940, as máquinas, como no filme que a gente viu do Jogo da Imitação, era enorme. Então, em 1960, a gente ainda tinha aquelas máquinas enormes, mas essa com processamento de sharing, né, onde você conseguia trabalhar em equipe, tá? Então, só para vocês terem uma visão, assim, de como eram essas máquinas, elas eram bem maiores do que os computadores que a gente conhece hoje. E então aqui vocês podem depois também vou colocar o link na descrição, conhecer, né, ver um pouco sobre esse código funcionando. O código também está no GitHub, então here's the code. E ele mostra, conta um pouco do projeto, de como foi feito. E tem todo o código aqui do Doctor, toda a explicação, né, o resgate dele. E também é interessante ver um pouquinho como que é essa linguagem MAD. Quer ver? Eliza, vamos ver aqui. Source, Eliza. Ó, essa é a linguagem, né, ponto .MED. Então, a linguagem é muito diferente do que a gente conhece hoje, que é alto nível, né? Então, lá de fato a gente tinha lista input, lista output, e aqui como se fosse quase uma memória, né? Então, era uma linguagem muito mais baixo nível, né? Eu não consigo nem interpretar claramente, apesar de ter estudado Assembly, o que que essa linguagem está representando aqui. Com certeza foi um trabalho muito grande, desses pesquisadores aí do MIT para reconstruir essa máquina. E aí, me conta o que vocês acharam do Eliza, curtiram, gostaram de ter essa descoberta da história da inteligência artificial? Vocês já conheciam esse chatbot? Se sim, comenta aqui. Se não, me conta o que vocês acharam, se vocês gostariam de ter essa conversa com o Doctor. E se inscreva no meu canal, dá um like e até o próximo vídeo. Tchau!